Conto de escola, este é o segundo vídeo de leitura. Então, nós terminamos o vídeo anterior com o Raimundo, filho do professor, tentando chamar o nosso personagem principal, o Pilar, mas ele não disse o que ele queria, ele só falou mais tarde, né? Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino. Tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recordar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 ou 6 atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhe expunha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio senão acabar também. Entregar a escrita, voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar uma coisa soberana. Bojar aqui significa destacar, né? Destacar-se, que se destacava no ar, uma coisa soberana. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com um livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Olhei para ele, estava mais pálido. Então lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa e perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo e rápido disse-me que esperasse um pouco, era uma coisa particular. Seu Pilar, murmurou ele daí a alguns minutos. Que é? Você quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Ou seja, notando que o Curvelo estava olhando para eles, né? Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo. Vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indiscrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos, era mais velho que nós. Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, mexendo-me muito, falando-lhe baixo com insistência que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem de mim, ou então de tarde. De tarde não, interrompeu-me ele. Não pode ser de tarde. Então agora. Papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, folhas aqui os jornais, né? E tomou as folhas do dia, 3 ou 4, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da regência e que era grande agitação pública. Lembre-se que o período de regência foi de 1831 a 1840, que é o período entre Dom Pedro I e a maioridade do Dom Pedro II, né? As pessoas dizem o golpe da maioridade, o que é um termo errado, né? Não foi o golpe da maioridade porque todo mundo queria a maioridade
do Dom Pedro II. Então vamos lá, né? E no começo ele fala, né? O ano era 1840, ele deixa explicitamente. Então o Dom Pedro I, né? Foi o nosso primeiro imperador. Ele teve que ir a Portugal para brigar com o irmão dele, basicamente. E aí, só que o Dom Pedro II era muito novinho, então ele tinha lá, nós tivemos lá o período da regência. Só que o Brasil não estava aguentando esse período da regência. Tinha revolta para tudo quanto é lado, o Brasil estava desfacelando. E todo mundo, os dois partidos e a população precisava, né? E a maioria da população pedia pela maioridade do imperador, né? Por quê? Porque o imperador, lembre-se, imperador não é... Às vezes as pessoas fazem uma coisa ridícula, assim, né? Como se o imperador pudesse mandar em tudo quanto é coisa, como se ele fosse um ditador supremo. Não, ele é mais um ali no jogo de poder, né? Então, você tem lá os ministros, né? Você tem como se fosse o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros. Bom, isso não vem ao caso agora. Mas aí, justamente foi isso que aconteceu, né? Quando Dom Pedro II foi declarado de maior, mesmo tendo 15 anos, salvo engano, o Brasil se unificou mais, né? Tinha uma figura ali para unificar. Então é esse episódio histórico que o conto está fazendo referência. Não esqueçam que estávamos então no fim da regência e que era grande agitação pública. Policarpo tinha de certo algum partido, mas nunca pude averiguar esse partido, ou seja, se ele era um conservador ou um liberal, né? Só existiam esses dois partidos naquele tempo. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória. Quer dizer, estamos pouco nos lixando qual partido que ele é, né? Que ele tem. Estamos preocupados que ele tem a palmatória. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la com força do costume, que não era pouca. E daí pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. No fim de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que eu tenho aqui? Não, uma pratinha que mamãe me deu. Hoje? Não, outro dia, quando fiz anos. Pratinha de verdade? De verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei, cuido que 12 vinténs ou 2 tostões, não me lembra. Mas era uma moeda, e tão moeda, que me fez pular o sangue no coração. Raimundo revelou em mim o olhar... Desculpe. Raimundo revolveu em mim o olhar pálido, depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela? Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou, numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Bom, então só antes da gente terminar esse vídeo de leitura, vamos lá, né? Da onde essa pratinha? Lembre-se que era comum no Brasil, a nossa moeda nesse tempo era o réis, né? Mas você tem lá umas moedas de ouro portuguesa, você tem, por exemplo, o pai do Brás Cubas deu à parteira lá uma moeda especial de prata que valia bastante. Então você tem essas moedas de fora, né, vindo de Portugal, que valem mais. Lembre-se que um vintém é a menor moeda que pode existir. Um vintém é 20 réis, né? Menor valor que existe em moeda. E um tostão é 100 réis. Então ele não lembra se era 12 vinténs, se a moeda de prata valia 12 vinténs, ou seja, se valia 240, né? 240 réis, ou se valia 2 tostões, 200 réis.